Sim. Certo. Nós temos o livro de Judas. Ele pergunta como é que fica a questão do livro de Judas e 1 Pedro, né? 2 Pedro também, que são livros que mencionam o que provavelmente fossem textos, aí sim, não apócrifos, mas pseudepígrafos, que é pior ainda, né? Nós temos uma citação direta, até onde eu entendo, no livro de Judas, do texto de 1 Enoque. É aquela que diz assim: eis que vem o Senhor com as suas santas miríades para fazer justiça, né, e julgar os ímpios que impiamente cometem suas perversões, etc. Esse texto ele é encontrado literalmente na primeiro livro de Enoque, que é um livro que eu já disse que não foi escrito por Enoque, que foi escrito por um grupo de pessoas que usaram o nome de Enoque para poder emplacar o livro. Então, a dúvida realmente é bem séria. Por isso que até houve pessoas na história que rejeitaram o livro de Judas como inspirado. Esse livro não pode fazer parte do cânon. Mas pode. E por que pode? Vou tentar resumir, é um assunto bem complexo também. Pode porque quando Judas está citando esse texto que está no livro de Enoque, ele diz que quem falou foi o 7º depois de Adão. Então Judas está atribuindo, está fazendo uma citação de alguém que de fato existiu, o Enoque verdadeiro, o 7º depois de Adão. Mas é verdade que essa mesma citação se encontra também no livro apócrifo, o pseudepígrafo de Enoque. Então, como é que fica esse dilema? Os dois citaram a mesma fonte. Hoje em dia, pode acontecer de duas pessoas, em épocas diferentes, 100 anos antes, 200 anos depois, citarem o mesmo autor mais antigo. De alguma maneira, aquilo que Judas cita, e que é o mesmo que o texto pseudepígrafo de Enoque também cita, é o que de fato foi dito pelo Enoque verdadeiro antes de ter sido transladado. Não está no texto de Gênesis? Não está. Não tem nenhuma fala de Enoque no livro de Gênesis. Mas a tradição oral preservou isso. A tradição oral são os ensinamentos passados de pai para filho ao longo das gerações. Então, essa frase, essa citação, essa profecia, na verdade, de Enoque, que ainda nem se cumpriu, né? É a profecia da segunda vinda de Cristo, foi feita lá pelo Enoque verdadeiro, foi preservada, de alguma forma, chegou até os dias em que esse grupo escreveu primeiro Enoque, talvez até para dar um reforço, né? Eles citam esse texto também, mas quando Judas o cita, ele está citando algo que de fato aconteceu, que é verdadeiro, que foi proferido. É verdade também que Judas e Pedro fazem menções, aí não são citações diretas, mas fazem menções a ensinamentos que estão presentes nas cartas, nos livros de Enoque, e não só Enoque, mas também o Testamento dos 12 Patriarcas, o livro dos Jubileus, são outros livros da apocalíptica judaica. Aí como é que nós entendemos? Entendemos que ao citar essas histórias, ao mencionar essas histórias, eles estão dizendo que elas são verdadeiras. Mas não significa que eles estão dizendo que os livros aí são inspirados. Quando o apóstolo Paulo, lá em Atenas, diante dos atenienses, ele disse o seguinte: porque em Deus nós nos movemos e existimos, porque dele somos geração. Ele estava citando alguém aí. Ele estava citando o poeta Aratus, um poeta grego, um poeta pagão. Ele até disse, como os seus poetas têm dito. Pergunta, quando Paulo cita isso, ele está dizendo que tudo aquilo que o poeta Aratus escreveu é inspirado por Deus? Não. Mas isso que ele está citando é verdade. Mesmo que esteja na boca de um pagão. Está na boca de um pagão. Mas o que ele disse
é verdade. E passa a ser inspirado quando Lucas registra no livro de Atos o que Paulo falou. Aí é que você tem inspiração. O mesmo pode aplicar a Judas. Quando Judas e Pedro mencionam histórias, aspectos, né, especialmente aquela história dos filhos de Deus com as filhas dos homens, porque esse é o ponto. Né? E sobre isso tem um artigo meu na revista Fides Reformada, se você quiser, ou naquele livro A Grande Batalha Escatológica também, onde eu trabalho só sobre isso, né? Sobre o que são os filhos de Deus e as filhas dos homens. Quando Judas e Pedro mencionam esses elementos, eles estão dizendo que essas histórias são verdadeiras, mas não quer dizer que o livro inteiro de Enoque, o livro inteiro do Testamento dos 12 Patriarcas ou do livro dos Jubileus seja inspirado. O que é verdade, o que é inspirado, é o que está no texto de Judas. Como foi o que Paulo falou sobre Atos. Mas não tudo o que eles falaram ou tudo o que eles escreveram. E sobre isso também, quiser mais informação, leia o artigo sobre, é chamado Revisitando os Espíritos em Prisão. É uma análise exegética que eu fiz no texto de 1 Pedro 3, 18 a 20 e no livro de Judas, né? Na carta de Judas. Por hoje é só, vamos orar e irmos para o nosso restante do domingo. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque o que nos dá certeza de que ela é a tua palavra é o Senhor mesmo, através do teu Espírito que a inspirou. E é Ele que nos convence, nosso coração, da veracidade do que está escrito. Nos ajude a viver com essa autoridade que provém do Senhor e que assim nossas vidas sejam transformadas dia a dia pela tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.